equalização. Como eu falei para vocês, a gente tem que ter a certeza se a gente está comparando maçã com maçã ou maçã com banana. Porque olha esse exemplo aqui, para ficar bem claro para você. Todas essas portas são de madeira, concorda comigo? A primeira ali, a gente tem uma folha lisa. A segunda, a gente tem uma porta combatente. A terceira, a gente tem uma porta almofadada, que a gente chama combatente também, mas sem pintura, sem verniz. A quarta porta, ela tá com verniz e ela também tem elementos decorativos. A penúltima, ela não tem verniz e tem uma abertura. E a última é uma porta decorativa também e com a pintura branca. Então, veja, se eu ligar hoje na loja, liga lá na loja, alô, tudo bem? Então, eu queria saber o valor da porta de madeira. Pronto, né? Você ligou na primeira loja, você falou porta de madeira, né? Você falou de uma forma geral. A pessoa que está te atendendo, ela precisa de mais parâmetros para refinar o valor que ela está te passando na cotação de material, tá? Você tem que ser específico. Olha, eu quero saber o valor de uma porta de madeira com batente, com maçaneta, com dobradiça, sem elemento decorativo, com verniz e sem instalação. Quanto mais específico você for, menor é a chance de dar problema na sua cotação, tá? Porque aí você tem certeza que você está equalizando, né? Comparando o mesmo tipo de porta com as mesmas especificações com fornecedores diferentes, entende? Aqui é que a gente começa a equalizar esses preços. Sem isso aqui, gente, isso vai dar problema na obra, tá? E dá problema grave, grave mesmo. Então, presta atenção nisso aqui. Aí, assim, quanto mais você for específico, menor é a chance disso te dar um problemão grande. Isso aqui, repito, a gente faz tanto na parte de orçamento de obra, onde você está fazendo a estrutura analítica. Você está fazendo a estrutura analítica de projeto, você está fazendo as composições de serviço, as composições unitárias de serviço, você está esmiuçando ali para fazer o seu orçamento analítico. Fez todos os insumos bonitinho, aí você vai precificar. A precificação, você faz a cotação da forma como eu acabei de explicar. Só que, para chegar no valor final, no valor médio, você vai fazer a equalização, que é essa parte aqui. Então, sempre prestar atenção em todas as características completas deste material, para que você não cometa um furo de orçamento. E se você já está na obra, a obra não fez orçamento analítico, Marília, e aí? Bom, aí você já está na obra, mas provavelmente você tem uma referência de projeto, você tem uma referência do seu cliente, então você vai atrás dessa cotação, vai procurar o perfil da porta, né, o tipo de porta, e vai principalmente equalizar, para você ter certeza que em 3 lojas diferentes, 4 lojas diferentes, todas falaram no mesmo assunto, tá? E aí, então, como é que se faz essa equalização na prática? Então, lembra que eu citei ali para vocês atrás os itens, né? Os itens que você tem que prestar atenção. Então, por exemplo, o produto e a especificação. Primeiro item, tá? Então, você vai fazer uma tabelinha como essa aí e vai escrever na primeira coluna, fornecedor 1. Na segunda coluna, fornecedor 2. Na terceira coluna, fornecedor 3, e assim por diante, tá? Para deixar isso bem claro, você vai fazer um mapa. Isso aqui, em muitos lugares, a gente chama de mapa de cotação, tá? Porque a gente distribui isso realmente numa planilha, numa tabela, para enxergar de forma clara do que se trata cada um dos produtos em cada um dos fornecedores. Aí o primeiro item lá eu coloco como exemplo, né? O produto. Lista lá, olha, o fornecedor 1, ele tem porta de madeira combatente. Beleza? O segundo, ele tem a porta de madeira combatente, só que vem junto a maçaneta e as dobradiças. Então, veja, o primeiro fornecedor, ele não vendia com a maçaneta e com a dobradiça. Só o segundo. Então, põe isso no mapa. Põe isso na tua tabela para você fazer a equalização. Por quê?
Se o primeiro fornecedor for mais barato que o segundo, e você escolheu o primeiro fornecedor porque ele tinha um preço mais barato, esse mais barato dele é porque não inclui maçaneta e dobradiça. E aí você fechou com o fornecedor 1 porque ele é mais barato, só que aí chegou na obra, na hora de instalar a porta, não tem maçaneta e dobradiça. Aí você vai ter que correr atrás de comprar maçaneta, dobradiça e vai acabar pagando mais caro do que seria com o fornecedor 2. E isso a gente só enxerga quando faz a equalização, tá? A instalação também é um item que você tem que colocar. Por quê? Tem fornecedor que entrega a porta com a instalação inclusa, outros sem incluir a instalação. Então, tem que colocar, né? Coloca tudo detalhado. Custo unitário, a primeira, 125, o segundo, 100. Condições de entrega, né? Isso aqui é se está entregue na obra ou se você precisa buscar esse material, né? Incluir um deslocamento. A quantidade mínima, olha, o fornecedor 1, ele pede no mínimo 50 unidades. O fornecedor 2, no mínimo 70. Então, veja, existe uma quantidade mínima e as condições de pagamento. O primeiro fornecedor, ele segura R$125 se eu pedir no mínimo 50 portas e se eu pagar à vista. O segundo fornecedor, ele segura a R$100, numa quantidade mínima de 70. Veja bem, tem que ter mais porta solicitada. Porém, ele parcela em 30, 60, 90 e 180 dias. Olha só, 180 dias, né? E o prazo de entrega? O primeiro entrega 45 e o segundo entrega com 20 dias. Pronto, aí você tem um mapa, né? Você consegue, assim, avaliar item a item cada um dos fornecedores. E isso é o que traz para a gente esse poder de escolha, tanto no orçamento quanto na obra. Porque você tem ali todas as condições. Pô, se eu escolher esse é bom por causa disso, mas é ruim por causa daquilo, porque o outro fornecedor, ele cobre isso aqui. Então, você vai fazendo a compensação e, ao final, tem a equalização dos preços, tá? Uma coisa, entenderam? Deixa eu ver se vocês entenderam essa parte aqui. Deixa eu ver. Qualquer dúvida, gente, lança nos comentários, vocês já sabem. Bom, o que mais que a gente tem que prestar atenção aqui, né? Nessa questão da equalização. Muitas vezes a gente tende a buscar o mais barato ou o de maior custo-benefício. Você tem que levar em consideração sempre o que é imensurável, que é o valor, tá? Não o preço. Lembra a diferença entre preço e valor? Sempre considere o valor. Por quê? Você vai considerar qual que é o nível de qualidade do fornecedor. Pô, aquele ali é 125, só que ele é um pouco... ele é 125 e ele só aceita à vista. E ele demora 45 dias. Só que esse fornecedor, eu sei que ele é pontual. Eu já trabalhei com ele, o cara é bom, se dá problema em alguma peça, ele troca, ele não fica de conversa, ele entrega o que tem que ser entregado e ele entrega de uma forma maravilhosa. Isso, gente, chama valor, né? Não tem como eu precificar essa questão de ele ser um fornecedor legal, é um fornecedor que é pau para toda a obra, né? Deu problema, tá junto. Isso é imensurável. Então, assim, leve em consideração isso. Também, nível de compromisso, né, que entra nessa questão, com a data de entrega. Olha, ele falou que é 45 dias. Beleza, para mim, 45 dias é um pouco demorado, mas se for para ter certeza que não vai dar problema, é melhor eu escolher ele. Possibilidade de parceria, também é importante, né? Se você vê que esse fornecedor, se sempre faz obras desse tipo, vamos começar por aí, né? Sempre faz obras do tipo residencial de médio padrão, sempre vai precisar comprar porta. O que você acha de fazer uma parceria com esse cara para vocês fecharem mais vezes, né? Para ele te dar um desconto maior? Ou eu tenho 2 obras em andamento, as 2 ao mesmo tempo, ou com uma diferença aí de 2 a 3 meses. E as 2 vão precisar de entrega de porta. E se eu fizer uma parceria com esse cara, falar que eu fecho as 2 obras com ele, para ele me entregar com desconto maior?
Então, se o fornecedor fornece, pô, é um negócio que não tem como mensurar, né? É uma parceria. Nível de confiabilidade, pô, ele realmente entrega ou não? Ele dá uma variada. Eu liguei para um amigo meu, ele falou que não entrega muito bem assim, né? Então, vamos tomar cuidado. Tá mais barato, mas talvez me dê uma dor de cabeça maior lá na frente. O nível de qualificação e especialidade naquele produto pelo fornecedor. Nem sempre, gente, presta atenção nisso, que isso aqui nenhum livro vai falar para você. Isso aqui é só quem já passou dor de barriga na obra que vai te falar. Nem sempre o menor preço é o melhor. Ou o menor preço vai refletir o comportamento do mercado, tá? Depois dessa equalização de preços e valores, é que você vai fazer a precificação do seu orçamento ou escolher o seu fornecedor. Às vezes é melhor pagar um pouquinho mais caro para ter certeza que tua obra vai estar entregue com qualidade, no prazo, do que fechar com um fornecedor que é mais barato, mas que vai te dar dor de barriga lá na frente. Vai chiar se vier uma porta amassada, se vier uma porta com falha na pintura, ele vai dizer que não foi culpa dele, que foi culpa da obra, e aí, enfim, a gente começa a pesar, né, colocar numa balança se realmente faz sentido fechar com um fornecedor desse. Então, sempre meça preço e meça valor para você bater um martelo, tá?